Olá pessoal, eu sou a professora Tássia, estou aqui para trabalhar com vocês a competência 2 de linguagens e códigos, que se refere à língua estrangeira moderna, nesse caso, língua inglesa. Espero que aproveitem muito bem a aula. Olá pessoal, estamos aqui com a primeira aula da competência 2 de linguagens e códigos, que é língua estrangeira moderna. Hoje vamos falar especificamente de língua inglesa. Qual que é a ideia para a gente se preparar para o Enem? A gente vai trabalhar com instrumentos básicos. O que seria isso? Instrumentos básicos são formas de decodificar o que diz nos textos. Então, para começar, hoje eu vou falar dos pronomes. Se a gente entende a estrutura dos pronomes no inglês, a gente pode entender mais do que 50% dos textos. Tudo bem? Vamos aqui então aos pronomes pessoais. Todos eles se referem às pessoas do discurso. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira do singular e do plural. Tudo bem? Aqui, esta primeira coluna são os pronomes que eles chamam de personal pronouns, que é para sujeito, subjective do verbo, ou seja, essa primeira coluna ela serve basicamente para conjugar verbo, então a gente sempre vai ver eles num texto antes dos verbos, tudo bem? Nós temos o I, que seria eu, you, você, he, ele, she, ela. Paro aqui um pouco para fazer uma introdução ao it, que gera um pouco de confusão entre a galera. O he e o she a gente se refere para seres humanos, homens, mulheres, meninos e meninas. O it a gente usa para tudo que não for ser humano. A gente aprende que são os objetos, mas não só os objetos, a gente também se refere a dados, informações. Então a gente pode ver nessa forma it, tudo bem? Nós temos o we, que é nós, you, vocês, e they, eles ou elas. Nesse caso, o they é plural tanto de he, quanto she, quanto it. Tudo bem, gente? Como eu falei, essa parte ela conjuga o verbo, ou seja, a gente sempre vai ver antes dos verbos. Entretanto, essa segunda coluna a gente vai ver depois dos verbos. Isso significa o quê? Que eles são objective pronouns. O que é isso? Eles são objetos dos verbos. Nós vamos encontrá-los sempre depois, ou seja, a ação expressa nesse verbo está aplicada a estes pronomes aqui. Lembro ainda que os pronomes, assim como na língua portuguesa, eles têm a função de substituir um nome. Portanto, uma questão que a gente pode ver comumente é eles perguntarem a que se refere he, she ou it, por exemplo. Né? Então você tem que olhar a estrutura do texto, ver do que o texto está falando e com isso a gente consegue, pelos pronomes, identificar a que está se referindo. Voltando, aqui nós temos o me, you, him, her, it, us, you and them. Esta coluna está referente para a língua portuguesa aos nossos pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Aqui seria o caso reto, esta segunda coluna seria o caso oblíquo. Tudo bem, gente? Continuando os pronomes pessoais, nós temos aqui os possessivos. Essas duas colunas se referem aos possessivos. Então, nós temos o my, your, his, her, its, our, your and their. Meu, seu, sua, teu, tua, pode ser dele, dela, dele ou dela, no caso de its, nosso, nossos, nossas, nossas, seus, suas, deles ou delas. Pessoal, prestem atenção. Aqui, a forma do inglês, ela é sempre fixa. O que significa isso? My, sempre no inglês só tem essa forma, my. Entretanto, no português, nós temos meu, minha, meus, minhas. Estou dando essa dica tradutológica para quê? Toda vez que virmos o my, ele vai concordar, por exemplo, com o que vem depois. Por exemplo, my mother, minha mãe, my father, meu pai. Portanto, no inglês ele é um pouco mais simples até do que o português, porque nós temos formas mais fixas. Tudo bem, gente?
Continuando aqui, o significado dos pronomes desta coluna são idênticos ao desta coluna aqui. Ambas são possessivas, como eu havia comentado. Vocês podem me perguntar, professora, qual que é a diferença entre um e outro, no entanto? Eu respondo, aqui geralmente aparece no final do texto. Tudo bem, gente? Aqui geralmente aparece no final do texto ou quando tem muita repetição, a gente utiliza este aqui. Nesse caso, esse aqui aparece geralmente em início de frases. Tudo bem, gente? A última coluna, eu estou me referindo a pronomes reflexivos. O que seria? É a nossa partícula se ou me do português. Então eu posso dizer, eu me engano, esse me no inglês será myself. Tudo bem? A gente tem a estrutura com yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. Por curiosidade, estes três aqui estão com Vs no final, porque o plural de toda palavra terminada em F vai ter VES no seu final. Tudo bem, gente? Eu vou escrever então a estrutura para vocês entenderem e gravarem melhor. Aqui são os reflexive pronouns, porque vem dessa ideia de do reflexo do espelho mesmo. Esses dois aqui podemos considerar como possessives, tá? Em termos gramaticais, eles têm nomes diferentes, mas acho que para o nosso entendimento, a gente entender que aqui é para posse, né? Indica possessão, eu acredito que aqui possessive fica melhor para a gente lembrar, tudo bem? E aqui eu vou classificar como personal pronouns, são os pronomes pessoais. Tudo bem, gente? Então a gente fica aqui com os pronomes, nesse caso referindo às pessoas dos discursos. A gente vai continuar essa aula ainda falando de pronomes, certo? Continuando aqui, pessoal, com a parte de pronomes, né? Como eu havia dito no começo dessa aula, a gente vai trabalhar com palavras pequenas, né? Que geralmente se refere a alguma coisa importante no texto e que gera uma certa confusão. Então, o nosso objetivo aqui é decodificar essas palavrinhas. Tudo bem, gente? Agora nós estamos nos pronomes interrogativos, que eles chamam de interrogative pronouns, né? Esses pronomes basicamente são para perguntas, né? Então, às vezes tem uma pergunta no meio do texto, ou no caso de comunicações publicitárias, por exemplo, que o Enem gosta de utilizar, eles podem colocar numa mensagem de outdoor, por exemplo, uma pergunta. Então, basicamente, essa pergunta vai começar com esses pronomes aqui. Tudo bem? A gente vê aqui no início o famoso what, né? Que significa o que ou qual, tá? E nós temos um pouco falado que é o which, que também é o que ou qual. Pessoal, vamos ver o seguinte: a diferença de um e outro é que no caso de what, eu estou perguntando do sujeito da oração, né? E no caso de which, eu estou perguntando do objeto da oração. Por exemplo, eu pergunto o nome de alguém, a gente usa aquele famoso what's your name, não é isso? No caso de which, por exemplo, a gente está falando, de carros, né? Aí eu posso perguntar, which do you like? Qual você gosta? Quem conjuga o verbo gostar é você, então eu estou perguntando aqui do objeto, do carro, qual carro aquela pessoa gosta. Tudo bem, gente? Continuando aqui, o mesmo processo acontece com who e whom, tá? O who e whom se refere a quem, eu estou perguntando sobre uma pessoa. Nesse caso, who, eu estou perguntando o sujeito. Who is your teacher? Quem é a sua professora? Nesse caso, por exemplo, eu posso perguntar com o whom do you like? Ou seja, de quem você gosta. Portanto, prestem atenção que quando a gente traduz mentalmente
quando a gente está lendo ali um texto, uma questão com whom, geralmente vem uma preposiçãozinha antes do quem. Então pode ser de quem, para quem, com quem, certo, gente? A gente sempre tem uma preposição acompanhando o quem, na hora que a gente mentalmente traduz a pergunta. O when nós usamos para tempo, ou seja, quando acontece alguma coisa. Nós temos aqui where, que se refere a local, ou seja, onde acontece alguma coisa. Continuando aqui, nós temos o why, que é o porquê, né? E vamos lembrar que para a resposta nós usamos because, ou seja, porquê para pergunta é why e porquê para a resposta nós usamos because. How, que é como, né? Entretanto, o how, acompanhado de alguma palavra, ele pode mudar o sentido. Então, por exemplo, nós temos uma fórmula fixa, que é o how much, que eu pergunto quanto ou quanta. Isso aqui, o pessoal que já está estudando um pouquinho sabe que a gente usa para coisas incontáveis. Então, por exemplo, quanto custa este carro? Né? Eu vou usar o how much, porque a palavra dinheiro não é pluralizada. Tudo bem, gente? E no caso de coisas pluralizadas, a gente usa o how many. Então, por exemplo, quantos alunos temos na sala? Aí a gente usa o how many students, tá? Então, how many, quantos e quantas, how much, quanto e quanta. E eu coloquei aqui como uma observação que geralmente aparece e dá uma certa confusão na hora que a gente vê how mais um adjetivo. Então, por exemplo, eu pergunto how far, é quão longe. Se eu pergunto how high, eu estou perguntando quão alto é alguma coisa. Então, geralmente o how não é sempre como, tá? Dependendo da construção, se tiver um adjetivo depois, esse how se transformará num quão. Tudo bem, gente? Continuando aqui com os nossos pronomes, agora eu trago os relative pronouns. O que são eles? É o nosso famoso que. No português a gente usa basicamente o que, apesar de haver outros. Em inglês nós vamos encontrar essa forma comum, que é o that. Nós vamos encontrar também o it, como eu havia comentado anteriormente, ele serve também para perguntas, mas ele aparece aqui como um relativo também. Nós temos o who, né? Se eu estou falando de uma pessoa, tal pessoa é meu amigo que, este que aparece no inglês na forma de who ou de that, por exemplo. Nós temos o where, que se refere a lugares, então São Paulo, where, ou seja, São Paulo, onde, tá? E temos também o when quando se refere a um tempo específico, ou seja, tal ano, quando aconteceu tal coisa, tá? Então a gente tem o uso do when aqui. Tem uma outra coisa que causa um pouco de controvérsia, que é o que? A gente vê aqui o that como pronome relativo, entretanto, ele aparece aqui também como demonstrativo, pessoal. O que seria isso? Demonstrativo é aquele famoso isto, este, esta, isso, esse, essa, aquele, aquela ou aquilo. Ora, no português, como eu já havia comentado antes, nós sempre temos muito mais opções. No inglês, aqui é um pouquinho menos descomplicado. A gente usa o this para este, esta, isto, para coisas que estão próximas, né? E o plural dele seria this. Então, toda vez que você ver num texto this no singular, você também pode vê-lo no plural this. Tudo bem, gente? O that já é o nosso famoso aquele, aquela, aquilo. E ele sempre está se referindo a alguma coisa distante ou a uma ideia distante. Esse that, ele aparece aqui sempre no singular. Se a gente estiver falando de alguma coisa no plural, a gente vai encontrar a forma those. Tudo bem, gente? Continuando aqui, a gente vai tratar de mais partículas pequenas, né? Que a gente vai usar para entender melhor os textos. Então a gente está aqui decodificando algumas palavras do inglês de forma instrumental para que a gente tenha mais habilidade na hora de fazer uma interpretação de texto em inglês. Tudo bem?
Continuando aqui, pessoal, selecionei algumas palavras também importantes, são algumas preposições, algumas marcas de tempo que para o entendimento do texto são extremamente importantes. Vou começar aqui com os artigos, né? Nós temos o artigo definido, que é the, que ele na tradução fica o, a, os, as, tá? Então pode ser, como havia comentado antes, no inglês a gente tem uma palavrinha só que ela abrange vários significados e no português nós já temos muitas formas para poder falar, para separar direitinho. No inglês geralmente é mais unificado. Então aqui, toda vez que você vê essa pequenina palavra que aparece muito no texto, você já sabe que significa o, a, os, as. Tá? Em oposição, nós temos aqui o artigo indefinido. Quando você vir a or an, significa o que? Um ou uma, tá? A diferença aqui de um para outro basicamente é a sonoridade. Então, quando uma palavra começa com som de vogal, a gente usa esta daqui. Quando começa com som de consoante, a gente usa esta daqui. Não vamos precisar deste conhecimento para identificar o significado no texto. Então lembrem-se apenas que aqui temos o, a, os, as e aqui nós temos um e uma. Tudo bem, pessoal? Deixar anotado aqui para vocês poderem lembrar depois, tá? Outras palavras pequenininhas também que atrapalham um pouco na interpretação e que eu vou desmistificá-las agora, vou ajudar a resolver essa questão, é esta lista aqui. Basicamente, essas palavras são responsáveis em conectar ideias, né? São connectors, são conectores. Podem ser conjunções, podem ser preposições, mas a ideia é ligar palavras ou ligar ideias. A gente entendendo o significado de cada uma é muito mais tranquilo na hora de interpretar um texto, que é o nosso objetivo aqui, tá, gente? Nós temos o if, que ele tem uma ideia de condicional, ou seja, de condição, é o nosso famoso se, né? Então, se você vir um if, significa se, tá? Então, lembrem-se disso. Nós temos o but, que significa mas, ou seja, nós temos aqui uma ideia de oposição, igual no português, né? A gente fala, tal pessoa é rica, mas gasta muito. Esse mas dá uma ideia de oposição de ideias. E no inglês ele é marcado pelo but, tá? Nós temos o and, que significa e. Então, nesse caso, toda vez que você vir um and, a gente está vendo o que? Uma ligação de ideias. A gente está adicionando uma ideia à outra. Nós temos o or, que significa ou, né? Ou seja, aqui a gente está trabalhando o que? No mundo das opções. Ou uma coisa ou outra. Em inglês, isso é marcado pelo or, tá, gente? Nós temos o so, que inclusive, já vou dar uma palavra que significa a mesma coisa, que é o then, que significa então, né? Quando a gente vai começar uma ideia, né? Então, né? A gente pode ver a forma then ou a forma so. Tudo bem, gente? Então, geralmente em começo de parágrafo, em começo de frase, quando a gente quer ligar uma ideia à ideia anterior, a gente diz o famoso então. Isso no inglês é so e then. Nós temos o by. Ele não tem uma tradução específica, depende mesmo do contexto, né? Ele pode servir como, por exemplo, uma ideia de eu vou à escola by bus, ou seja, de ônibus. Então aqui uma tradução dele, uma opção pode ser o de, quando a gente está falando de locomoção, né? Em termos de tempo, você fala by 7, né? Ou seja, pelas 7 horas. Então ele também tem uma ideia de por, tá? Aqui nós temos uma palavra que é with,
que é com, tá? Então toda vez que você vira essa palavra, significa com. Então, uma coisa com outra, a gente vai encontrar esta forma no inglês, tá? Então, ó, vocês já estão sabendo coisa pra caramba, hein, gente? A gente já tem muita decodificação aqui dessas pequenas palavras que às vezes são cruciais para responder uma questão, tá? Nós temos aqui o about, que é sobre, tá? Mas ele também carrega um outro significado, que é a ideia de cerca, mais ou menos. Então, about 5 years, cerca de 5 anos, por exemplo. Mas o principal significado dele é sobre. Eu estou falando sobre tal assunto. Então, a gente vai encontrar aqui na forma do inglês about, tá? Continuando aqui, vamos pegar algumas preposições. Basicamente, in, on e at, a gente pode entender como em, tá? No português, a gente, por aglutinação, a gente em mais a fica na, né? No inglês já não é assim. Toda vez que você vira uma preposição, ela vai estar acompanhada de the. Então, por exemplo, da casa, of the house. Então, essa união é muito importante porque no português duas palavrinhas viram uma só. No inglês sempre estará separado, tá? Então, você pode ver a preposição sozinha, como pode ver com o the. Então, na tradução isso é interessante, na hora que você estiver interpretando aquele texto, você dá uma olhadinha e você consegue interpretar melhor, tudo bem? Nós temos o of, que é o famoso de, e a mesma coisa acontece assim como no in, on, at, né? A gente também tem, no caso, of the house, por exemplo, nós temos da casa, of the car, do carro. Tudo bem, gente? Então é muito interessante ver essa forma que aí a gente já desmistifica muita coisa, fica mais fácil de decodificar. Tudo bem? Nós temos o over. O over, ele é muito usado para dados, então quando você tem, por exemplo, um número, mais de 5 milhões, então este mais, ele é simbolizado, ele é feito no inglês, ele é usado com over, tá? A gente usa, por exemplo, mais de 5 milhões de pessoas fizeram tal coisa. Aqui a gente vai ter over 5 million people, etc. Então, este over ele é muito importante porque ele também dá uma ideia de extrapolação, né? Que no final das contas é a mesma coisa quando a gente usa com números, né? Ou seja, mais extrapolou aquele limite. Então, esse over aqui ele aparece bastante em textos e também a gente fica um pouquinho em dúvida, mas agora vocês não têm mais dúvida, hein, gente? Agora vocês estão tinindo já com tudo na ponta da língua, hein? Nós temos também o above. Above ele diz acima, tá? Então vou colocar aqui embaixo, pequenininho. Quando eu falo above, estou me referindo aos dados acima, por exemplo. Se tiver uma alternativa em inglês, por exemplo, os dados acima, data above. E abaixo nós temos below, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, veja as frases abaixo. Então, esse abaixo a gente vai usar em inglês below. Tudo bem, gente? Espero que esteja tudo tranquilo até aqui, hein? Under, a gente usa embaixo, né? Não é abaixo, aqui é embaixo, né? Então, aqui é uma preposição, vamos dizer, de lugar. Então, por exemplo, a bola está embaixo da mesa, né? Eu vou dizer the ball is under the table, tá? Nós temos o from. O from, ele tem uma tradução, vocês podem até falar, nossa, mas a gente já viu isso agora há pouco, que é o de, né? Só que o from aqui, ele dá uma ideia de origem, tá? Ou seja, vou enviar um e-mail para alguém. Essa parte comunicacional é importante, hein, pessoal? Se eu vou enviar um e-mail para alguém, esse e-mail é from alguém, to alguém. Então, esse to é para. Percebam aqui
que neste caso eu estou tratando basicamente de um caminho, eu tenho um percurso, eu tenho uma origem e eu tenho um destino. Por isso que a gente não usa o of, tá? Então nesse caso específico a gente tem aqui uma questão de destino, de alguém para alguém, tá? Também é usado na parte de origem, pátria, né? Então a pessoa é do Brasil, então is from Brazil, tá? Então é muito interessante vocês prestarem atenção nisso, porque na parte comunicacional que acontece, que a gente vê em algumas questões do Enem, eles não tratam basicamente só de textos corridos, né, pessoal? Eles tratam também de outras formas de comunicação. Então pode aparecer aí um e-mail, a gente comentou anteriormente no início da aula, pode aparecer uma frase, uma pergunta no outdoor, por exemplo. Então percebam, sempre quando vocês estiverem lendo a questão, deem uma olhada no texto, percebam qual gênero é este texto, né? Isso é muito importante a gente ter em mente, por quê? Porque é fundamental. Se a gente está falando de um e-mail, o gênero é um gênero comunicacional. Eu estou comunicando, eu estou informando alguma coisa para alguém. Se é um outdoor, a ideia é outra completamente diferente. A gente também vê isso em linguagens e códigos na parte de língua portuguesa, né? Então, mesmo no inglês, prestem atenção nesses detalhes, né? Que tipo de texto que eu estou vendo? Isso é muito importante, gente, porque essas palavrinhas aqui ajudam e muito a complementar a ideia principal do texto e às vezes também uma nuance importante, tá? Continuando aqui nessa parte, nós temos algumas marcas que se referem a tempo, são algumas marcas temporais, tá? Nós temos o for, que é por, tá? Então, for 5 years, por exemplo, por 5 anos aqui, tá? Então, a gente tem uma marca de tempo aqui muito importante que muita gente confunde com o para e não é a mesma coisa, tá? Apesar de ele também poder ser usado como para, oh, this is for me, isto é para mim, tá? Mas na maioria das vezes a gente pode também entendê-lo como por, tá? Nós temos aqui uma marca importante quando a gente está falando de algum fato histórico, algum texto que está se relacionando a algum fato, está descrevendo algum fato. Geralmente o fato tem o que, pessoal? Nós temos as pessoas envolvidas no fato, nós temos o local do fato e nós temos o que? O tempo do fato. Então, esta palavrinha é muito importante, é o desde. Em inglês nós encontramos como since. Outra forma comunicacional muito interessante, a gente vê em algumas empresas, em algumas marcas internacionais inclusive, que aquela empresa está aberta desde 1800 e alguma coisa. Geralmente a gente lê nesta forma, since e o número. Percebam que isso aqui é importante. Pode cair numa questão, por exemplo, uma pergunta pensando, olha, esse since dá ideia do quê, né? Quando mostra a marca da empresa, since e o ano. Qual que é a ideia expressa neste texto, nesta comunicação ou nesta fotografia? Aí a gente vai dizer que dá a ideia do quê? Do início de operação, do início da empresa. Então é muito interessante a gente pensar sempre essas palavrinhas todas que eu tenho dito até agora, sempre pensar no espectro maior, um espectro comunicacional, de que forma essas palavras podem aparecer para mim na prova, né? Nós temos aqui o ago, que significa atrás, mas eu tô colocando em aspas, por quê? Porque este atrás é de tempo, né? Então, 5 anos atrás, 5 years ago, tá? Então é muito interessante porque aqui é uma forma que a gente também vê, né? Mas ela também, assim como desde, ela também está relacionada a tempo. Então pode, por exemplo, aparecer numa questão, qual a ideia desta expressão? Essa expressão nos dá a ideia do que? De passado, né, pessoal? 5 anos atrás é passado. Então é muito interessante. Quando a gente falar mais pra frente, na próxima aula, dos tempos verbais, das formas verbais, é muito interessante a gente ver como isso se aplica com uma determinada forma verbal, né? Então, é interessante que você vai olhar no texto, você vê agora, já é passado. Então, é interessante que você já tenha uma delimitação do tempo, tá? Nós temos aqui um ever. Ele é muito engraçado, por quê?
ele significa já, mas especificamente a gente usa para pergunta, tá? Essa interrogação aqui é para vocês lembrarem que este ever, ele sempre vai se referir à pergunta. Então, have you ever, você já fez alguma coisa? Então, é já para pergunta. Tudo bem, gente? Continuando aqui, mais marquinhas de tempo, nós temos o already, que é o já, mas em uma afirmação. Então, eu já andei a cavalo, né? I've already been ridden a horse, por exemplo. Então, é interessante esse already porque ele dá a ideia de que a pessoa já fez alguma coisa, tá? Então, aqui eu estou afirmando, diferente do ever, em que eu estou perguntando. Tudo bem? Nós temos aqui um par também que a tradução é a mesma, a ideia é a mesma, entretanto aparece em locais diferentes. Nós temos o ainda. Still é ainda para começo ou meio de frase, e nós temos o yet como ainda apenas para final de frase, tá? Claro que essa localização não é tão importante, mas ajuda a gente a fazer o quê? A compreender melhor a ideia daquele texto. Nós temos o before, que é antes, e o after, que é depois, né? Aqui nós temos então uma marca de tempo que after é depois de que alguma coisa aconteceu, e nós vamos usar o before para alguma coisa que aconteceu antes, tá? Então aqui são marcas de tempo que são fundamentais para entender o contexto, né? Às vezes não basta nós termos apenas a informação, né? O dado, o fato. É importante também saber quando aconteceu, tá? Nós temos aqui during, que aí não é nem antes nem depois, é durante, tá? Então é muito interessante que a gente vai usar aqui para durante. E nós temos um sinônimo, vamos dizer assim, que é while, que é enquanto, tá? Então é muito interessante a gente ver que aqui é durante, aqui é enquanto, as duas estão dizendo a mesma coisa, ou seja, enquanto ou durante alguma coisa estava acontecendo, aconteceu outra simultaneamente. Percebam que a gente vê aqui uma simultaneidade de informação, tá? Então é muito interessante a gente pegar essas palavrinhas aqui, todas elas que eu venho apresentando desde o começo da aula, elas já ultrapassam, em média, pessoal, 60% de um texto. Ou seja, se eu sei essas palavrinhas que a professora comentou, vai ficar muito mais fácil para eu decodificar esse texto e eu conseguir responder as questões, tá, pessoal? Então é muito interessante ter essas palavrinhas. Já tem até aqui, querendo ou não, um começo de vocabulário, porque você sabendo dessas palavras fica mais fácil de interpretar o contexto do texto, tá? Então é muito interessante a gente pensar que 60% a gente já tem, tá? Pessoal, para encerrar aqui com aquelas palavras para entendermos melhor o texto, para nos ajudar a entender não só o texto como o seu contexto para resolver questões, eu trago aqui algumas palavras que também são importantes, que caem em muitos textos, algumas marcas de tempo. Para quem conhece um pouco mais sabe que eu estou falando aqui de advérbios de frequência, tá? Nós temos o always, que é sempre. Nós temos often. O que significa often, pessoal? Frequentemente, tá? Nós temos o usually, que é geralmente, tá? Nós temos sometimes, que é às vezes. Nós temos never, que é nunca, tá? Nós temos rarely, que lembra até um pouquinho do português, rare, raro. Então aqui
raramente, tá? Deixa eu arrumar aqui. Nós temos seldom, que é raramente também, tá? Nós temos um sinônimo aqui. E sometimes, eu acabei colocando repetido, significa às vezes. Pessoal, essas palavras aqui, geralmente elas estão acompanhadas do quê? De verbos, né? Então, tem alguma coisa acontecendo junto, podem aparecer essas palavras para indicar a frequência. Então, sempre alguma coisa acontece, frequentemente, geralmente, às vezes, nunca, raramente. Ou seja, isso aqui é extremamente importante para a gente entender caso estejam falando de frequência de algum evento, a gente tem aqui as opções de palavras para poder entender melhor, tá? Aqui nós temos outras palavrinhas e também aqui a gente já percebeu no inglês que algumas palavras no meio do texto ela é de um jeito, a mesma palavra só por estar no final a gente tem que escrever de outro jeito no inglês, né? Aqui é o caso de also, significa também, né? Então a gente usa isso no começo ou no meio de frases. E nós temos o to, que difere daquele to do para, né? Aqui nós temos dois os, que também significa também e é usado muito no final de frases, tá, gente? Nós temos o just. O just, eu vou colocar aqui uma tradução entre parênteses, porque nós não temos uma tradução exata para essa expressão, mas é aquela ideia do acabei de fazer tal coisa. Então a gente coloca I just, né? Então aqui seria o acabei de fazer, ou dá aquela ideia do agora. Agora há pouco, tá? Então você tem aqui um just, que é a ideia de acabei de fazer alguma coisa, ou agora há pouco fiz alguma coisa. Então geralmente este aqui a gente vai estar se referindo aqui a passado também. Então percebam o quanto é interessante saber e entender essas palavrinhas que marcam os tempos verbais, que acompanham o texto. Isso é interessante porque a gente tem que entender dentro de um texto, dentro de uma comunicação, no caso de língua estrangeira moderna, nós temos que entender o que está acontecendo, não é isso? Como está acontecendo, quem são as pessoas envolvidas nesse texto e principalmente o tempo, a duração, a frequência. Então são dados que, se nós soubermos identificar no texto, nós teremos mais assertividade nas questões, tá? Continuando aqui, nós temos o every e all. A gente pode traduzir as duas como todo ou toda, mas eu prefiro traduzir every como a cada ou cada, tá? Por quê? Porque a gente fala no português, a gente usa o todo, a gente pode falar assim, toda vez que vou a algum lugar, esse toda vez não é o all, é o every, né? E a gente também pode dizer que toda a galera, todos os alunos, aí sim a gente usa também o all. O all dá essa ideia de totalidade, tá? Então a gente pode entender como todo no sentido de totalidade, diferente do every, que a gente usa no caso de a cada vez ou a cada caso, tá? Temos aqui também o until, que significa até, tá? Então quando a gente está falando de algum período, de tal período até tal período, ou quando a gente pode ter uma frase assim, de A a Z, até Z, a gente pode usar o until, tá, galera? Para terminar aqui, eu quero tratar desses prefixos que são comuns no inglês, tá? E aí, a gente pode colocar uma palavra aqui como, por exemplo, nowhere, no one, tá? Então, o no, ele sempre dá a ideia de negação, tá? O N, ele vai ter dupla interpretação aqui, tá, pessoal? É muito interessante a gente ver, porque o N, ele pode ser tanto de negação quanto de
Afirmação. Prestem muita atenção nisso. Como eu vou diferenciar um de outro? Eu vou diferenciar o N pela negatividade ou afirmatividade da frase. Se a frase estiver na negativa, o N vai significar o quê? Afirmação. Se eu utilizar o N numa frase negativa, ele significa afirmação. Se tiver na afirmativa, negação, ou seja, a gente sempre vai ter uma ideia oposta. Prestem atenção nisso. Quando a gente trabalhar com os verbos e os tempos verbais, a gente vai entender melhor. A gente tem aqui também o some. Some dá a ideia de algumas, enfim, some people, algumas pessoas, somebody, alguém, né? Se eu coloco nobody, ninguém. Se eu coloco anybody, tá? Se tiver numa frase afirmativa, vai ter sentido negativo, e se tiver numa frase negativa, vai ter um sentido afirmativo. Para finalizar, uma coisa que eu queria comentar com vocês também, para vocês não se assustarem quando virem isso num texto, numa questão, enfim, na prova, é o apóstrofo. O apóstrofo no inglês ele é usado basicamente para suprimir, ou seja, para substituir uma parte em que a gente não fala ou não lê. Nesse caso, Robert's dog, muita gente poderia pensar que aqui seria o verbo to be. Robert não é um cachorro, gente. Aqui eu estou falando de um caso de posse. Então, estou falando do cachorro de Robert, tá? Então, tome muito cuidado com isso, porque neste caso, aí sim, é uma contração, tá? Uma redução do verbo to be. Robert's happy. Eu quero dizer o que, gente? Robert está feliz, tá? Outras formas também vão aparecer. A gente vai usar o apóstrofo também para reduzir outras formas. Um exemplo que eu trago aqui, Robert will drive. Ou seja, o Robert ele vai dirigir. Então, esta forma contraída, eu estou me referindo à partícula do futuro will, tá? Então, quando vocês virem um apóstrofo, não se assustem, ele está apenas suprimindo, contraindo, reduzindo uma parte da palavra, no caso principalmente de verbos, tá? Pessoal, obrigada por terem assistido a aula, espero que tenham gostado. Continue assistindo outras aulas em nosso canal e até a próxima!